O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo contra ti para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos nesta segunda-feira da 11ª semana do tempo comum. Essa leitura de Coríntios, ela é muito bonita. O padre vai trazer alguns versículos de novo para a gente poder beber bastante desta graça. Mas em tudo nos recomendamos, como ministros de Deus, com muita paciência, nas tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, insônias, jejuns. Quantas dessas realidades fazem parte da nossa vida? As lutas que nós travamos, as lutas que nós passamos. Mas uma vez sendo cristãos, nós, como Paulo exorta aqui, somos ministros de Deus. E o ministro é aquele que exerce um ministério. Ele cumpre uma função. E qual é a nossa função? Primeira, se nós somos batizados, nós precisamos viver o nosso batismo. E quem vive o batismo, busca sempre a presença de Deus. E se torna a própria presença de Deus. No falar, no agir. Em tudo aquilo que faz é para honrar o Senhor verdadeiramente. Agora, o grande problema é que muitos se dizem de Deus, mas não são ministros de Deus. Onde o ministro está, Deus está a revelar o seu olhar. Onde o ministro está, ali é derramada a graça de Deus. Mas esse ministro, para ser de Deus, ele sofre. Ele passa por tantos padecimentos, como Paulo apresenta aqui para nós, sucessivamente. Mas em tudo que ele vive, ele não vai murmurar, porque ele sabe que vale a pena. Vale a vida. Por exemplo, fui professor universitário, acompanhava os meus alunos estudando e tal para as provas. Queriam alçar grandes voos, um mestrado, um doutorado. Tinham que estudar muito, escrever muito bem, se preparar. Se você falasse para eles: nossa, mas para que tanto esforço? Eles já respondiam: porque eu tenho um sonho, porque eu tenho uma meta. Quando nós passamos por trás tribulações, por que você tudo faz para seguir a Deus? Porque não simplesmente eu tenho um sonho, mas eu tenho uma meta. Mas porque Deus tem uma meta para mim, porque Deus tem um sonho para mim. E é a eternidade, é por Ele que eu sigo. Hoje nós estamos celebrando 3 sétimos dias, né? A Márcia, o Bruno, Domingos. As famílias estão aqui presentes. E quanta dor em nosso coração de perder. Saber que não teremos mais o abraço, a fala, o carinho. Não teremos mais o convívio. Isso é doloroso demais. Se nós não tivéssemos fé, estaríamos esmagados. Mas aquele que crê, ele sabe: eu vou poder abraçar minha família de novo. Eu vou poder estar com aqueles que celebraram a fé de novo. E quando nós nos encontrarmos na pátria verdadeira e não numa passageira como nós estamos, não teremos mais dor, não haverá mais tribulação. Então tudo que eu vivo aqui nessa terra tem que ser pensando no céu. Quando eu estou com a minha família, eu tenho que querer o céu para a minha família. Eu tenho que querer que eles vivam na graça de Deus. Tenho que querer que os meus filhos sejam educados na fé, o matrimônio seja bem vivido, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu tenho que entender que
Para poder viver bem a vida, ao meu olhar, cada momento tem que ser como se fosse o último, para que a gente não se perca. Precisamos verdadeiramente sermos ministros de Deus, buscar a vontade de Deus. Assim as nossas lágrimas serão enxugadas, porque Deus vem, Deus abraça vocês. A gente pede a presença de Deus e Ele vem. Que não haja no coração de vocês revolta, porque a revolta, ela só destrói. A gente fica com questionamentos, sim. Eu, como padre, já escutei tantas vezes. Mas é preciso saber que se nós derramamos lágrimas, é porque estamos aqui a viver e valeu a pena conhecer e amar esses que nós perdemos. Viver é isso, é lutar, é sangrar. Mas se a minha vida é Cristo, eu sei que depois daqui eu não terei mais dores. Por isso é preciso que eu lute pela eternidade. No Evangelho, nosso Senhor nos faz uma exortação muito forte. Ele está dizendo que aquela lei, até então, olho por olho, dente por dente, então a gente tem que se vingar mesmo. Fez o mal, vai ter que receber. Ele diz, não é desse jeito, não é assim. O cristão, ele é sempre um milagre. Ele não escolhe conforme o mundo, conforme as modas. Ele escolhe conforme o Evangelho. Eu conheci uma pessoa muito santa, que todo mundo via as humilhações que ela passava, e dizia, por que você não dá na cara desse povo, não fala um monte, não briga? Ela nunca respondia. Certa vez ela respondeu, o que vai adiantar? Sabe o que eu faço? Eu rezo por eles. Eu coloco eles em oração. E quando eu recebo tal tribulação, tal palavra difícil, eu entendo que eu não tenho que olhar para esse coração e deixar que esse coração me deixe mal. Eu preciso de verdade proclamar que quem escolhe na minha vida é o meu Deus. Eu vou permanecer sorrindo por Ele, lutando por Ele. Certa vez eu passei por uma tribulação na faculdade, e eu discuti, briguei, falei um monte, me vinguei na hora mesmo. E eu voltei para casa com peso, carregando aquelas pessoas nos meus ombros, e eu não conseguia rezar, porque estava todo mundo comigo ali. E na oração, demorei muito tempo para ir tirar cada pessoa do meu ombro, para poder estar livre para rezar. Eu falei, não vou mais cair nessa armadilha. Não vou mais cair nessa armadilha. Eu não vou pegar pedra e lançar de novo naquele que me enviou. Eu vou guardá-las, formar um altar e vou adorar o meu Deus. Essas pessoas difíceis, momentos complicados que nós passamos, Satanás nos tenta a perder a graça, a perder a paz. Não permita isso. Na hora, peça ao Senhor, dá-me paciência, Senhor, dá-me tua graça, para poder tudo suportar com amor. É claro que para cumprir tudo isso, não é nada fácil, mas Deus, Ele realmente nos sustenta. Oferecer a outra face, caminhar um tanto mais com a pessoa não é nada fácil. Mas eu sei que aquilo que Deus me pede é o melhor para mim. O tempo passou e aqueles que questionaram aquela moça tão piedosa puderam dizer, ela é realmente santa. E só hoje eu percebo o mal que eu fiz a ela. E ela nunca me devolveu. Ela rezou por mim. E hoje, se eu estou convertido, é porque certamente ela me deu um testemunho de Cristo. Mesmo no meio da minha ira, o olhar dela continuava sendo de Jesus. Eu não consegui tirar o olhar de Cristo. E ela me tirou o olhar do mundo, me tirou o olhar do mal e me levou para Jesus. Olha que graça, olha que bênção. Na hora da tribulação, Satanás ele vai falando no nosso ouvido, vai, arrebenta, briga, mostra quem você é. Não mostra quem você é não, mostra quem você serve. Mostra que você serve Jesus Cristo. E na hora da cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tem que ser desse jeito, para que a gente possa viver uma vida em paz. Senão a guerra será contínua. Peçamos a Deus esse milagre, a transformação de um coração
Claro, é um caminho. Mas Deus está conosco. Quem faz esse milagre é Ele. Ele vai nos ajudar. Não vai faltar a graça. Peça diante desse altar essa paciência, essa paz que o mundo não dá e que também não pode roubar. A verdadeira paz não é simplesmente um bem-estar, é paz. Essa paz que nós estamos falando é uma presença. Fique nessa presença, com todo o teu coração. E você que passa pela dor, volta a dizer, enalteço essa realidade. Deus nos consola. Nesse momento de dor, seja mais de oração, abraça mais a Jesus. Esse é o caminho. O problema é que alguns querem uma mágica, que a dor já seja tirada, que a coisa fique tranquila. Não, vai ser permanente isso. E nesse momento de revolta, para de rezar. Para de fazer aquilo que Deus pede. E aí que o abismo aumenta dentro de nós. Aí que a dor aumenta. Abraça mais a Deus. Reze mais. Busque mais a Ele. E assim nós seremos consolados. Com essa paz. Com esta alegria de estarmos na presença do Senhor. Acompanhando as famílias, eu vejo tantas lágrimas caírem ao chão. Mas eu sou testemunho. Acompanhei uma mãe que perdeu o seu bebê. E ela, diante do caixão, tão pequeno, olhou para mim e, como num questionamento, por que tudo isso? Nessa hora, só abraçar e clamar que Deus possa falar e preencher. Mas foi tão bonito ver ela voltar na Santa Missa, receber Jesus das minhas mãos, me abraçar de novo e dizer, Deus está me sustentando. Deus está a me consolar. É real. O abraço de Deus é real. Quando nós vamos conseguir abraçar? Quando a gente desapegar de nós mesmos, de tantas coisas e ficar mais tempo na oração. De braços abertos mesmo. E Ele vem e vai mostrar que Ele nunca nos abandonou. Assim, agradecemos ao Senhor e mais uma vez rezando pelo descanso eterno desses entes queridos e pedindo a consolação dessas famílias, que o manto da Virgem Santíssima se estenda sobre todos nós, para que nos momentos das dores, conforme Paulo nos resgatou aqui, nós sejamos ministros de Deus, cumpramos com a nossa missão de poder ter o olhar do Cristo, ter a palavra do Cristo, viver a vida do Cristo.